pessoal, beleza? Meu nome é Eric Morgado e esse é o Vem Pra Joga, trazendo mais conteúdo de Made Knight. Hoje com a expansão Sombra de Tesla, onde vamos abordar todo o seu conteúdo, o personagem Bravelar, suas cartas, suas skills, todos os monstros elementais e sombrios e também as facções. Quer conferir mais esse conteúdo de Made Knight? Então vem com a gente, vem pra joga! Fala pessoal, estamos mais uma vez aqui no Vem Pra Joga, trazendo para vocês o conteúdo de Made Knight, hoje com a última expansão aí do nosso tutorial, que é a expansão Sombras de Tesla. Essa expansão aí que traz os elementais e também os sombrios. Então nós temos aí, nessa nova expansão, um novo herói, que é o Bravelar, que é uma espécie de druida, né? A sua miniatura aqui, ó, muito bonita. Ele é um personagem mais ligado à movimentação, então ele consegue se movimentar por vários terrenos. Ele tem uma certa versatilidade em mudar aí alguns efeitos através da skill de defesa para movimento, ataque para movimento, ampliar alguns ataques, sofrer menos danos. Então ele é bem versátil, as skills deles, mas o foco dele mesmo é um movimento, tá? Apesar de ser um druida, ele não vai se transformar em animais da natureza, mas tematicamente ele consegue se movimentar pelo meio ambiente com maior facilidade. Então, na sua temática é isso. Além do personagem, que eu vou mostrar as cartas e as skills, nós temos também os inimigos que são acrescentados nessa expansão, que são os inimigos sombrios, representados aí por todos esses irracíveis, monstros de masmorra e dragões, e também pelos monstros elementalistas, que são seres ali da floresta, do ambiente, que fazem parte ali da cruzada do druida, mas que até mesmo por ele seguir ali o conselho do vazio, né, se voltam contra ele, então ele tem que desbravar, enfrentar alguns desses inimigos para chegar aí a enfrentar as facções. Então nós temos aqui também 2 discos de facções que eu vou explicar também como é que funciona e que substitui as cidades, beleza? Então vamos começar então aqui pelo nosso druida, o Bravelar, que neste caso ele é um personagem, como eu falei, ligado aí ao movimento. Ele tem aí como principal elemento a cor azul de cristal e também a cor verde. As suas cartas de herói substituem cartas de movimento. Então ele tem aqui, ó, primeiramente os caminhos druídicos, que é uma carta que dá 2 de movimento. Além disso, no turno, o custo de movimento de um espaço só é reduzido em 1 até o mínimo de 2. Então, por exemplo, essa floresta que durante o dia vale 3, tá? Ele se movimentando para cá, usando essa carta, ela só vale 2. Então, com apenas essa carta aqui, ele conseguiria entrar numa floresta. Assim como um pântano de 4, ele movimentaria e diminuiria para 3, tá? Então, essa carta está relacionada a isso. No seu efeito aqui ampliado, utilizando uma mana, ela tem a seguinte descrição. Ela te dá movimento 4, e neste turno o custo de movimento de um tipo de terreno é reduzido em 1 até o mínimo de 2, tá? Então não pode reduzir mais do que 2 o terreno. Então seria a mesma coisa que o efeito de cima, porém movimento 4 ele dá 2 de movimento a mais. Então, como eu falei, né, num deserto onde ele precisaria de 5 de movimento para entrar, ele nesse caso ele se movimentaria com 4 tranquilamente, pois eu reduziria esse deserto para 1, tá bom? Então é bem interessante essa carta aqui. Já mostra para que é o personagem, né? Ela mostra aqui que essa carta é ligada ao movimento. Já mostra um pouquinho da temática dele, adentrando certos terrenos.
A segunda carta dele eu acho muito mais interessante, ela é bem poderosa, pois ela está relacionada com movimento, cura ou interação. Vamos ver o que ela faz, tá? Interação de combate. Então aqui, ó, eu posso usar ela para dar movimento 2, como a carta verde já dava, ou eu posso utilizar ela para dar uma cura, ou utilizar essa carta para dar um bloqueio 2. Então, ela é bem simples, bem direta. Eu vou utilizar uma das três opções. Ela traz essa versatilidade. Depende muito do que eu preciso ali, eu posso utilizar ela. Porém, o seu efeito avançado, então, eu colocando uma mana verde ali, ela vai ampliar esses efeitos. Ela pode dar movimento 4, cura 2, mas o chamariz aí, o que é mais importante é a questão do bloqueio. Pois agora o bloqueio é igual ao custo de movimento não modificado do terreno, do espaço ali que você estiver. Então, em montanhas, por exemplo, ele te dá 5 de bloqueio. Em lagos, ele te dá 2, tá, de bloqueio. Em florestas, durante o dia, ele te dá 3 de bloqueio. Então, ele traria um bloqueio relacionado com o terreno que eu estou dando aí, então, uma vantagem, como eu falei, né? Por conta dele ter essa facilidade de andar ali pelos meio ambientes, ele usa o meio ambiente a seu favor, né? Como se fosse uma forma de tirar vantagem do terreno. E aí, não acaba por aí. Este é um bloqueio de fogo de dia e um bloqueio de gelo à noite, tá? Isso quer dizer que eu posso me movimentar, eu posso entrar em espaços, né, ali de montanhas, de lagos, com esse druida, diferente dos outros personagens. O personagem que mais se assemelha a ele em relação a atravessar terreno seria o Goldix, né, que ele voa. Nesse caso, esse personagem ele consegue entrar nos terrenos. Mas o interessante dessa carta é que ela vai te dar ali os bloqueios de acordo com o terreno que você desbrava. Então, bem fácil, bem direta, as duas cartas do Braveler, e que traz aí uma versatilidade, principalmente no Uno com a Terra, beleza? Então é isso. Agora a gente vai para as suas skills, tá? Então aqui, ó, ele tem todas essas skills e a gente vai aqui trazer para vocês o que cada uma faz. A primeira skill dele, a gente chama de Ardil, tá? Uma vez por turno, ele te dá influência 3. Ele está falando aqui que a influência é 3. Se for utilizada essa influência no lugar fortificado, por exemplo, dentro de uma cidade, dentro de uma fortaleza, ou mesmo dentro aqui de uma torre de mago, essa influência é apenas 2. Então, por exemplo, eu contratar um aliado dentro desses 3 locais que eu falei, eu seria apenas influência 2. Se eu fosse contratar alguém, por exemplo, numa vila, ou mesmo no monastério, ele dá influência 3. Então é bem interessante isso. E se, por exemplo, eu for utilizar essa influência dentro aqui de uma clareira mágica, ela dá influência 4. Então é bem mais fácil, por exemplo, de eu trazer ali os aliados mágicos da expansão Legião Perdida para o meu lado. Lembra lá dos familiares mágicos? Eu tenho que colocar uma mana para trazer eles para o meu lado. Eles, se eu não me engano, eles custam 7. Eu não lembro agora, galera. Mas ele fica muito mais fácil, então, de estar contratando esses caras pelo valor aqui da influência. Então, bem interessante o Ardil. Vamos aqui para a segunda skill dele. Então, vou virar aqui o Ardil para não confundir. A segunda skill dele chama-se a Metamorfose. Então, como o próprio nome diz, eu vou modificar uma ação minha. Então, ela faz o seguinte: uma vez por turno, uma carta de ação básica que fornece um valor mínimo de movimento, ataque ou bloqueio, passa a fornecer, em vez disso, o mesmo valor dos outros tipos. Tipos elementais são preservados em ataques e bloqueios. Então, por exemplo, eu jogo uma carta lá de movimento, deixa eu ver aqui. Por exemplo, eu posso jogar essa carta aqui, ó, de ataque, mas eu não quero atacar, eu quero movimentar. Então eu posso transformar esse ataque em movimento, ou mesmo esse bloqueio 2 aqui em movimento, né? Então eu também posso transformar uma carta de movimento numa carta de ataque ou de bloqueio.
Então, por aí vai, galera. Então, eu posso utilizar também uma carta de ataque como movimento ou como bloqueio, tá? Então, ele é bem versátil nesse ponto. Eu acho essa skill muito boa, pois ali ela te dá uma variedade durante ali a sua ação. Muitas vezes você não está precisando de ataque, mas você precisa se movimentar bem, então ele vai te dar o movimento, ou mesmo o contrário, você não precisa se movimentar, só tem carta de movimento na mão, mas de repente você pode transformar isso aí num ataque ou num bloqueio. Então ele é bem versátil nesse sentido e eu gosto muito dessa skill, apesar de ter jogado bem pouco com o Bragler. A outra skill que ele tem aqui são os caminhos secretos. Tá? Então o que os caminhos secretos fazem? Uma vez por turno eu tenho movimento 1. Então todo turno ali eu tenho movimento 1. Eu posso entrar em montanhas. Eu posso entrar lá na montanha. Deixa eu pegar um tile aqui para mostrar para vocês. Então, por exemplo, eu estou aqui nessa torre. Eu posso entrar em montanhas por um custo de movimento de 5. É como se eu estivesse entrando num deserto. Então, por exemplo, eu posso utilizar aqui, ó, esta carta aqui, né, que reduz o terreno com uma mana. Ela me dá movimento 4, mas ela reduz o terreno em 1, então eu posso entrar nessa montanha utilizando essa carta juntamente com esta skill. Então ela dá um combinho bem interessante, pois ele agora entra nesses terrenos também. E o mais legal disso é que elas são consideradas espaços protegidos, né? Então são lugares seguros para mim. Então são lugares onde eu não posso ser atacado. Isso é bem legal. Se eu pagar a mana azul neste turno, então se eu pagar, além disso, eu pagar uma mana azul aqui nessa skill, eu também posso entrar em lagos por um custo de movimento de 2. Então eu poderia entrar nesse lago aqui, fazendo um movimento simples de 2, eu entraria lá no lago. Tá? Então também é interessante essa questão. Tá? Então essa skill aqui ela permite que eu entre em terrenos que os outros personagens não conseguem entrar. Num jogo competitivo, isso é bem interessante, pois vai evitar ali no jogo player versus player de alguém me atacar, já que é um espaço seguro. Tá? Então é bem legal isso. A próxima skill nossa são skills de mana que nós já vemos aí em outros personagens. Só que no caso dele eu tenho a Trovoadas, que uma vez por rodada eu posso pegar um marcador verde ou azul ou um marcador verde ou branco, tá? Então ele é bem legal isso, porque ele me dá essa possibilidade de pegar aí um marcador de cada cor. Tá? Então eu posso pegar um verde ou azul e outro verde ou branco. Tá? Então bem legal. E a próxima é bem parecida, que é a Tempestade de Raios, que tem um efeito igual. Tá? Eu posso pegar uma azul ou verde e depois posso pegar uma azul ou vermelha. Tá? Isso aqui vai me dar pelo menos 2 manas para eu utilizar ali na minha partida. Então essa aqui ela só utilizo uma vez por rodada. E ela é interessante porque de repente se eu tivesse até as duas, né? Olha quantas manas eu teria para utilizar no combate, né? Eu teria pelo menos ali, só nessa jogada, 2 manas por skill, então são 4, equivalente a 4 cristais. Lembrando que mana se esgota ao final do turno, então eu teria que utilizar de uma vez depois que pegasse. A próxima skill aqui que eu tenho é a skill Regeneração. Então essa skill aqui, Regeneração, ela é interessante, pois eu posso gastar uma mana de qualquer cor para jogar um ferimento fora. Tá? Então ela é bem direta nesse sentido. E também, se eu tiver pago uma mana verde, nesse caso aqui, eu ainda posso pegar uma carta ali para poder pôr na minha mão. Então de repente eu estou com aquela mão ali de 5 cartas, eu tenho uma carta de sangue, então eu posso pegar uma mana verde, jogar aquele sangue fora e ainda por cima, por ter utilizado o verde, eu posso pegar uma carta ali do meu deck para minha mão
para continuar ali a minha jogada, tá? Então ela é bem interessante por conta disso, né? Ela te dá aí a possibilidade de tirar os sangues da mão. Falando em sangue, eu vou pegar outro skill aqui, vou passar à frente, que se chama Resistência Elemental. Por que eu vou pegar essa aqui? Porque essa skill Resistência Elemental, uma vez por turno, eu posso ignorar 2 pontos de ataque elemental, de dano elemental, desculpe, ou 1 dano físico. Ah, isso quer dizer o quê? De repente eu deixei passar o dano, eu não bloqueei, e se esse dano for me causar 2 sangues, por ser elemental, eu ignoro aqueles 2 sangues. E se for físico, eu ignoro 1 sangue físico. Então ela é bem interessante, pois ali me dá a possibilidade de não bloquear e ao mesmo tempo não pegar aquele sangue, dependendo se o ataque for bem fraco, ou mesmo se o ataque for forte e pegar uma quantidade menor de sangue na mão, tá? Então é uma possibilidade bem interessante que a gente tem com essa skill aqui. Indo para as últimas skills que eu tenho, antes de falar da cooperativa e da competitiva, eu tenho esta próxima skill aqui, que é o Relâmpago Ramificado. O que o Relâmpago Ramificado me dá? Ela me dá 1 de ataque à distância. Nossa, Eric, mais 1 de ataque à distância? Na realidade ela te dá 1 de ataque à distância para acertar 3 inimigos diferentes, tá? Então seria como se fosse 3 ataques, ou 3 flechas, né, que eu estou jogando. E esse ataque ainda é elemental, ele é fogo frio. Então ele é interessante por isso. Então de repente ali eu estou fazendo um ataque contra vários inimigos ao mesmo tempo, essa skill aqui ela vai estar dando 3 danos, né? 1 em cada inimigo ali na somatória. Lembrando que quando eu faço ataque conjunto, eu também uso em conjunto as resistências dos inimigos, tá? Eu acho que eu não falei isso nos outros tutoriais, mas toda vez que eu faço ações conjuntas de ataque, por exemplo, se eu pegar este e este aqui, ó, aí ele vai ter aqui resistência a fogo e gelo, e esse também vai ter resistência a fogo e gelo, tá? Não vai ter só resistência a fogo, pois eu estou fazendo ação conjunta, então eles estão ali jogando também conjuntamente. Então tem que tomar cuidado com isso, mas é bem interessante, pois ele tira o dano de vários inimigos ao mesmo tempo. A próxima skill e última aí dos modos convencionais, que é os Aliados Ferais, diz o seguinte, que eu gasto 1 a menos de movimento para explorar. Então quando eu for ali revelar um tile, em vez de precisar de 2 de movimento, eu só preciso de 1. Ou então numa somatória que eu faço movimento e também exploro, eu gasto 1 a menos. E a parte de baixo dela aqui, uma vez por turno, eu ganho ataque 1 ou reduzo o ataque de um inimigo, né? Para eu poder bloquear. Então ela tem um pouquinho de versatilidade nesse sentido, não é tão forte, mas às vezes esse umzinho aí de bloqueio que eu preciso, esse umzinho de ataque aí às vezes faz diferença, mas lembrando que é só um ataque físico. E as duas últimas skills aqui são as skills do modo competitivo, que é a carinha preta, e do modo cooperativo, que é a carinha branca. Eu vou começar aqui pela carinha branca, que é o modo cooperativo. É a vingança da natureza, que fala o seguinte: uma vez por rodada, reduza em 1 o ataque do inimigo. Show de bola! Além disso, esse inimigo se torna corpulento. Isso quer dizer o quê? Que eu posso gastar movimentos para me desviar dele, ou seja, para usar como se fossem bloqueios, tá? Então, que seria o mesmo efeito aqui dos zumbis, né? Aqui, ó, os zumbis têm um corpulento, tá? Que eu posso fazer aí o bloqueio através de pontos de movimento. Bem interessante isso. O que faz a parte cooperativa dela? A parte cooperativa fala o seguinte: eu coloco a ficha ali no centro do tabuleiro e até o início do próximo turno qualquer jogador pode devolvê-la a mim para baixo para fazer o mesmo efeito, reduzir em 1 o ataque de inimigo e transformar ele em corpulento também. Então é bem interessante isso, né? Na vingança da natureza. Então você faz duas coisas. A primeira é reduzir o ataque dele e a segunda é poder bloqueá-lo, né, com o movimento.
Já na competitiva, que tem o mesmo desenho, ele é bem parecida, também é a Vingança da Natureza, uma vez por rodada reduz em 1 o ataque do inimigo, esse inimigo se torna corpulento, show de bola. Eu coloco essa ficha no centro até o início do meu próximo turno. O ataque de todos os outros inimigos, aí ao contrário, ele é aumentado em 1, tá? Então note que vai ficar mais difícil ali para o pessoal que estiver jogando contra mim. Então, essa ficha aqui vem quando o inimigo passa por ali, quando uma outra pessoa enfrenta ali o inimigo, passando aquele turno ela volta para minha mão, tá? Então olha só que interessante, né? Essa aqui reduz 1 e deixa corpulento, tanto para mim quanto para os meus companheiros, e no competitivo ela faz o mesmo efeito, reduz em 1 e torna corpulento, porém ela aumenta o ataque do inimigo, tá? Ali contra os meus competidores no modo competitivo, né, ou semi-cooperativo, se eu quiser, para prejudicá-los e dessa forma atrapalhar um pouquinho a vida deles. Bom, então é isso. Essas são as skills do Braveler, tá? Então deu para perceber que a principal ação dele é o movimento, que ele pode se movimentar com algumas skills aí. Se eu não me engano, era essa aqui, né? Ele pode entrar em terrenos aqui de montanhas, pode entrar em lagos e até reduzir o custo do movimento para se beneficiar. Basicamente é isso. Ele não tem muito mais ações do que essa. Agora a gente vai para o restante dos componentes do jogo para mostrar para vocês, tá? Aqui eu vou ter duas facções diferentes. Tá? Como eu falei, aqui eu tenho os sombrios e aqui eu tenho os elementais, tá? Normalmente os sombrios eles vão ficar distribuídos no mapa sempre na área norte. Então vou aqui fazer só uma colocação de peças, deixa eu afastar. Fazer uma colocação de peças aqui bem rapidinha para mostrar para vocês como fica, tá? Então, por exemplo, todos os irracíveis que estiverem ao norte aqui do meu tabuleiro, né, na parte superior aqui, eles serão do tipo sombrio. E todos os irracíveis que estiverem aqui na parte sul do tabuleiro, eles serão elementais. A mesma coisa se eu tiver aqui, por exemplo, nessa masmorra, nesse calabouço, eu vou utilizar um inimigo de calabouço elemental. Se esse calabouço fosse na parte superior, seria um inimigo sombrio, tá? Então basicamente eu vou ter uma área toda voltada para o lado sombrio e uma área toda voltada para os elementais. No caso do centro, tá? Se for bem no meio esse espaço, normalmente a gente pode rolar um dado onde as faces verde, dourada e branca são dos elementais e as faces vermelha, preta e azul são dos sombrios, tá? E dessa forma eu escolho o inimigo ali através do dado, ou mesmo posso colocar um inimigo comum da Legião Perdida ou mesmo do jogo base, tá? Então eu posso fazer isso. No caso das fortalezas, né, e dos castelos aqui, dos Torres de Mago, eu não preciso porque eles não têm esse tipo de inimigo, né? Eles não têm magos, tá? Nem guerreiros ali que protegem fortalezas. Eles só têm monstros mesmos da natureza, que ficam ali nas áreas abertas, tá? Então normalmente eles não têm essas resistências aí relacionadas às fortificações. Só alguns inimigos que têm isso, mas é próprio deles, das características deles. Deu para pegar, né? Essa parte. Outra coisa do tabuleiro que mudou é em relação às clareiras mágicas, tá? As clareiras mágicas, elas têm o mesmo efeito do lado elemental. E aqui do lado sombrio, elas dão um cristal negro à noite, que a gente não chama mais de clareira mágica, a gente chama de cemitério, colocando esse tokenzinho ali em cima indicando isso, tá? Então se eu parar ali, naquele local, eu ganho um cristalzinho da cor preta, que ele é muito bom para utilizar em magias, tá? Para utilizar a parte de baixo das magias.
Beleza? Então basicamente é isso. Vamos mostrar então o que esses inimigos têm de diferente pra gente. Vou começar aqui então com a facção dos sombrios. Então o primeiro inimigo dos sombrios ali é o esqueleto. Então o esqueleto, note que ele tem aqui uma resistência a fogo. Ele dá ataque 3 e tem armadura 4. E olha só que interessante isso para todos os inimigos do Tesla, gente. Ele só dá 1 de fama, tá? Então note que ele dá uma fama bem pouquinha. A diferença é que além da fama, ele vai te dar um tokenzinho, que é uma skill aqui de uso único, que vai ser sorteada ali e você vai pegar. Então você tem essas skills aqui, que são adquiridas toda vez que eu faço um combate contra um inimigo sombrio. Então note que todos eles vão ter o símbolo da facção sombria aqui. Então no caso do esqueleto, ele só me dá 1 de fama, tá? Mas ele te dá esse elemento. Outro inimigo que eu tenho aqui do lado dos sombrios, que eu falei um pouquinho dele aqui, são os zumbis. Então a horda aqui de zumbis, o que ela faz de diferente? A horda de zumbis, ela vai ter a resistência ao gelo, ao frio, mas ela tem o corpo lento. E ela faz uma coisa que já aparecia lá na expansão Legião Perdida, que ela dá 3 ataques separados, ou seja, tem que fazer 3 bloqueios separados para bloquear isso. Ou seja, eu posso dar 3 movimentos separados ou 3 cartas viradas, né, como eu quiser. Lembrando que agora eu posso usar o movimento para isso. Que mais que ela faz? Ela te dá ali 2 de fama, também é bem baixo, mas também te dá uma daquelas skills. Outro inimigo irracível que eu tenho do lado dos sombrios é este aqui, que é o carniçal, ou ghoul, né, amotinado, é o ghoul amotinado, desculpa. O ghoul amotinado, que ele faz? Ele tem a habilidade vampírica. Eu falei carniçal por causa da habilidade vampírica, né? É bem parecido, né? Então o que ele tem? Ele tem 4 de ataque, 4 de defesa. Porém, o que faz essa nova habilidade aqui, galera? Se eu não bloquear esse 4 aqui, a quantidade de dano que eu tomar vai somar com a armadura dele. Então, por exemplo, se eu tomar 1 sangue na minha mão, eu vou ficar com 5 de armadura aqui para depois bater nele. É como se ele usasse o meu sangue para se fortalecer. A mesma coisa vai acontecer com o outro inimigo aqui, que é o sacerdote corrompido, tá? O sacerdote corrompido faz ali um ataque fogo frio 4 e se eu não bloquear esse ataque, com certeza a quantidade de dano que eu tomar dele, eu vou somar aqui na armadura. Além disso, ele tem esse escudinho aqui no cantinho, que é aquela habilidade onde ele defende um outro inimigo ou ele mesmo. Então se eu tiver uma outra ficha de inimigo, ele dá mais 1 de defesa pro aliado dele, ou se ele estiver lutando sozinho, isso aqui vira 6, né? Ele dá para ele mesmo. Então bem interessante. Mas essa habilidade, essa aqui, que é o último inimigo irracível, é o necromante enigmático. Ele summona um irracível do tipo dele, então ele pode summonar qualquer um desses aqui, da facção dele, e ele tem ali o seu escudo fortificado, tá? Então é como se ele tivesse ali envolvido por várias outras almas ali protegendo ele, então eu não consigo fazer um ataque à distância nele diretamente, tá? Ele só dá 3 ali de fama e também tem o símbolo, tá, da facção. Agora vamos aqui para os inimigos relacionados às masmorras, né, as dungeons. O primeiro dele aqui é o demônio sangrento, que dá brutal. Além de brutal, ele tem aqui a faquinha de assassino, que eu não posso atribuir dano às minhas unidades. Além disso, ele tem resistência a fogo. E além disso, ele tem o símbolo arcano, que quer dizer que eu não posso utilizar cartas que impeçam o ataque dele. Eu posso bloqueá-lo, mas não posso utilizar subterfúgio aí para ele não me atacar, né? Então,
ele tem essa questão. Então ele é bem forte, inimigo bem forte aqui desta série. O próximo aqui é a múmia. Então esse inimigo aqui, ele dá o Poison, né, que é o veneninho, que dá ali uma carta de sangue no seu descarte. Além disso, a múmia tem resistência física e a gelo. Então, esse é o poder dela. O próximo aqui é o vampiro. Então, o vampiro, ele também tem aquela habilidade lá, vampírica, que ele aumenta a armadura dele, só que o dele ainda é pior. Por quê? Se eu não fizer esse bloqueio 5 aqui, ó, a armadura dele vai para 10. E isso quer dizer que ela não vai só para 10, né? Ela vai também, devido aos danos que eu tomar, ela vai aumentar de acordo com o número de sangue que eu tomar. Então vamos supor que eu tenha tomado 2 sangues nesse ataque 5 aqui. A armadura dele aqui, ó, que está marcada 10, vai para 12, que é 10 porque eu não bloqueei, e mais 2 do vampírico. Então ele é bem forte, como um bom vampiro é. E essa aqui que é a nossa aparição macabra. Ela tem aí o mesmo efeito aqui alusivo, né, que aumenta a armadura se eu não bloquear, mas tem um problema maior, né? Se eu não bloquear, ele também dá paralisia, então não adianta muito essa situação, né? Isso aqui é só no caso de, por exemplo, eu utilizar esse ataque contra ali uma unidade minha, que eu vou matar a unidade minha, né, no caso, e aí eu ainda vou ter que dar 8 de dano nela, então tem que bloquear de qualquer maneira, né? Ela é tipo a medusa que a gente tem no jogo base. Mas note que mesmo elas sendo unidades difíceis, né, a fama delas é bem baixinha. Tirando aqui o sangrento, todos os outros são 4. E os dragões são de 2 tipos aqui. Parecem esqueletos, né? São dragões bem feinhos. É o dragão da morte e o dragão vampírico. O dragão da morte dá paralisia e eu não posso utilizar essa defesa aqui numa unidade, então é bem difícil porque eu tenho que bloquear, senão eu vou entrar em nocaute, vou perder todas as cartas da mão e vou ficar um turno sem jogar. E o outro dragão aqui também ataca forte e a armadura dele sobe muito, né? Se eu não defender esse 8 aqui vai para 16, ele tem habilidade vampírica. Então ele é bem complicado também de combater, são 2 inimigos fortíssimos. Galera, já que eu falei aqui das habilidades da facção dos sombrios, eu vou falar também das skills que a gente ganha caso a gente derrote eles. No caso, a skill eu posso utilizar de 3 formas, tá? Eu posso utilizar o poder dela quando eu quiser, ali no meu combate ou na minha interação. Eu posso utilizar essa skill jogando ela fora para aumentar 1 de fama automaticamente. E a terceira forma de utilizar a skill é utilizar ela como 3 de influência. Tá? Então, essas são as 3 formas de eu utilizar essa skill aqui, que muitas vezes ela tem um benefício muito bom, mas de repente eu preciso de outra coisa e não do poder da skill, então eu posso utilizar ela de outra forma. Então, vou falar aqui um pouquinho sobre elas. A primeira aqui que eu estou vendo é o Cálice Vampírico, que faz o seguinte: neste turno, após o combate, cada inimigo que tiver derrotado, eu posso descartar um ferimento, tá? Para cada inimigo que eu derrotei, eu descarto um ferimento. Então vamos supor que eu batalhei lá, tenha ganho 3 ferimentos e matei 2 inimigos. Então eu posso pegar 2 ferimentos que estão ali na minha mão e jogar fora, tá? Então é bem legal. Aliás, jogar fora não, né? Eu vou jogar ali no meu deck de descarte, tá? Ele não tá mandando jogar fora, tá mandando ir para o descarte para limpar a minha mão para o turno seguinte. Então ele tem essa habilidade, ele é interessante para numa jogada ali seguida de invasão, deixar com menos sangue na mão para que eu tenha uma capacidade maior de enfrentar novamente os inimigos daquele terreno. A próxima que eu tenho aqui ao lado é o Cajado da Ocultação, onde me dá movimento 2 naquele turno e o meu movimento não provoca inimigos irracíveis, tá? Os inimigos com emboscada também. Além disso, inimigos que tiverem perseguição a você não se movem e não atacam nesse turno. Então o que é o inimigo em perseguição e o que é o inimigo em emboscada? Nessa expansão ela dá 2 variantes. A primeira é o inimigo
em perseguição, que a partir do momento que eu tiver a 2 espaços dele, ele passa a me perseguir, tá? Ele passa a vir na minha direção, ele sempre anda um movimento após o meu turno, né? O perseguição é isso, e emboscada a 2 espaços ele me causa uma emboscada, ele me ataca, né? Então eu não preciso passar do lado dele. E essa skill evita isso, no caso. A próxima skill que eu tenho aqui é o Elixir, perdão. A próxima skill que eu tenho aqui é o amuleto do Redespertar, onde eu pego aleatoriamente uma carta da minha pilha de descarte e coloco embaixo do meu baralho de façanha. O meu limite é aumentado em 1 na próxima vez em que eu comprar cartas. Ou seja, ele aumenta a minha mão no próximo turno e eu tenho uma carta a mais que eu descartei, eu escolho. É como se fosse aquela carta de tática número 5, só que em vez dela ir para minha mão, ela vai para debaixo do deck para eu ter um turno maior. Beleza? Então é isso que ela faz. A próxima aqui do lado é o frasco de toxina, onde uma fonte de ataque físico ganha mais 3 de ataque, uma de ataque à distância ganha mais 2, e uma de ataque de cerco ganha mais 1. Esse bônus é perdido se o ataque deixar de ser físico, tá? Então, esse ataque aqui ele tem que ser físico, ele não pode ser elemental. Bom, então é bem interessante isso aqui para ampliar ali a força do meu ataque, só que de forma física. A próxima skill aqui, ela já pelo desenho a gente já percebe, é o Orbe do Crepúsculo, onde eu posso mudar um dado ali da fonte de mana de preto para dourado ou de dourado para preto. Tá? Então ali de repente a fonte de mana está bem complicada ali de mexer, eu tenho aqueles dados que durante o dia preto não funciona, ou durante a noite o dourado não funciona, eu posso modificá-los para utilizar ele no meu turno a meu favor. É bem legal essa aqui. E a última skill aqui é o Elixir Fantasmagórico. Agora sim, um ataque em uma única carta de ação se torna um ataque à distância. Então, por exemplo, eu posso jogar a carta Fúria e ela se torna um ataque à distância. Tá? Ela é um ataque corpo a corpo que se torna à distância. Ela é bem legal por conta disso. Eu gosto bastante dessa skillzinha aqui. Tá? Normalmente eu gosto muito dessa aqui, das outras mais ou menos. Tá? Então isso é o que eu ganho quando eu derroto um inimigo daquela facção. Tá? Agora vamos falar um pouquinho dos inimigos aqui da facção elemental. Tá? O primeiro que eu tenho aqui são as sacerdotisas elementais. Como o próprio nome diz, elas têm no seu ataque elemento fogo e um outro ataque de frio. Então eu tenho que fazer um bloqueio de fogo, em seguida um bloqueio de frio ou tomar os danos. E ela também tem ali no seu bloqueio, ali na sua defesa, a defesa fogo-frio. Então, complicado aí passar por ela. Também dá bem pouquinho ali de fama para você. O próximo aqui é o Elfo Protetor. Ele te dá 3 de ataque. A defesa dele é 4, com resistência a fogo. Mas olha que interessante, ele dá 2 de defesa, 2 de armadura para alguém que esteja com ele. Ou se ele estiver sozinho, ele dá 2 de armadura para ele próprio. Então, bem interessante aqui a forma como ele utiliza os seus poderes ali para beneficiar o grupo. A mesma coisa que tem aqui as fadas, tá? As fadas de cristal. As fadas de cristal, elas têm também esse poder aqui de dar 1 de defesa para seus companheiros. Ela tem a resistência ao frio, tem o alusivo e ainda faz 2 ataques de gelo, né? Apesar de serem ataques bem fraquinhos, né? Olha só a quantidade de habilidades que essas fadas têm. Então, bem difícil, né? São inimigos que são assim bem complexos e eles também têm essa questão desse poder aí, tá? Dá pouca fama, né? Dá pouca fama pra gente, mesmo a gente se sacrificando para derrotá-los. O próximo inimigo aqui são os Centauros Batedores. Eles têm aí o ataque 3, só que esse ataque 3 deles aqui é com agilidade. Ou seja, se eu for bloquear, eu tenho que dar 6 de bloqueio com armadura 5. É um inimigo bem comum. A gente já tem visto outros tipos de inimigos assim no jogo base. E o Hipogrifo, os grifos nebulares que eu tenho aqui, ele tem aí também o ataque de agilidade 4,
tem o alusivo, porém ele não tem resistência mesmo que esteja dentro de algum lugar, tá? Então ele não tem resistência, então ele é bem legal porque você pode fazer um ataque à distância para tentar eliminar ele, lembrando que para fazer um ataque à distância eu teria que dar 8 aqui, já que eu não estou bloqueando. Então esses aqui são os irracíveis que a gente vai enfrentar aqui nos elementais. Agora a gente vai para os inimigos aqui de masmorra, de dungeon, né? Note que os inimigos de dungeon são todos inimigos elementais, do fogo, da água, do ar e da terra. O do ar, que é o primeiro ali, é o elemental do ar. Ele te dá ali ataque fogo-frio, com agilidade, tem resistência e tem alusivo. O segundo inimigo ali é o elemental da água. Ele tem ataque de gelo e defesa de gelo. E a armadura é bem alta. O elemental do fogo tem ataque de fogo e defesa de fogo. E também armadura 6, né? O que muda desse aqui é que esse é 6 com armadura 7 e esse é 7 com armadura 6. Mas são bem parecidos. E o elemental da terra, que é esse golemzão aqui, ó. Esse golemzão aqui, ele tem o corpo lento, tem resistência física, afinal de contas ele é de pedra. Ele tem aí, ele não sofre ataques à distância, porque ele é fortificado, e ele ainda dá brutal no ataque dele. Então olha só a encrenca que você está arrumando ao enfrentar esses inimigos elementais aqui. Então bem difíceis, né? E por último os dois dragõezinhos dos grupos dos elementais. O primeiro dragão é o dragão selvagem. Ele é um dragão que só tem resistência física e brutal, mas tem ali os 2 pontos bem fortes, tanto de ataque quanto de defesa. E o segundo é o dragão relâmpago, que tem ataque fogo-frio 6, defesa fogo-frio, e aí tem aquele mesmo esquema. Se eu não bloquear, a defesa dele, que era 7, vai para 14. Esse alusivo aqui é o que arrebenta no jogo. Vamos então para as skills desses inimigos. Então, nos elementais aqui, o primeiro que eu tenho, como a gente já está vendo a mãozinha aqui, está relacionada com a cura, que são as ervas medicinais. Ele me dá cura 1, então eu jogo fora uma carta de ferimento da minha pilha de descarte. Tá? Eu posso curar 1 ou jogar fora um ferimento da minha pilha de descarte. É bem legal porque eu posso fazer uma coisa ou outra. O segundo aqui do lado, deixa eu virar para cima. Ele é o tomo do reaprendizado, onde no meu turno eu posso, fora de combate, trocar um dos meus poderes por outro que esteja na área de poderes compartilhados. Então, de repente, ali, um poder que eu tinha lá no começo da partida, mas que agora não vai ser tão benéfico, e tem um outro ali disponível, eu posso trocar as skills padrões, tá? Do meu personagem ou as que estão disponíveis ali dos outros jogadores. Bem legal isso aqui, né? Mas eu não posso fazer isso durante um ataque para me beneficiar desse efeito, tá? Eu já tenho que fazer isso um turno antes das minhas ações de ataque. Essas duas aqui eu vou falar ao mesmo tempo, vou até puxar essa para cá, ó. Pois elas são muito parecidas, o que muda é o elemento, tá? É a gema de fogo e o estilhaço de gelo. Na gema de fogo eu vou acrescentar o elemento fogo a um ataque ou a um bloqueio para mim. E no caso desse aqui eu vou adicionar um ataque de gelo, tá? Ou um bloqueio de gelo a uma ação minha, tá? Então, essas duas skills aqui melhoram uma ação de ataque minha ou de defesa. Vamos lá. Aqui eu tenho esse símbolo aqui de terreno com 0, que é o mapa místico. Durante o movimento, eu revelo uma nova peça do mapa até 3 espaços. Isso não custa pontos de movimento. Então, por exemplo, tá aqui essa peça aqui, ó. Eu tô aqui, ó. 1, 2, 3. Eu posso revelar essa peça aqui com essa skill, tá? Então, ela serve para isso, para eu revelar, tá, peças do mapa a 3 hexágonos de distância. E a última aqui, que eu tenho, é o manto de defesa. Uma vez quando o meu herói estiver prestes a ser ferido, eu posso ignorar um ferimento e os efeitos extras dele. Ou seja, se eu for ferido, eu posso evitar
ser envenenado, paralisado, ou mesmo o vampírico queria o sangue lá pro carniçal, lá pro vampiro, tá? Então ele tem essa capacidade. Então se eu passei ali pelos elementais, de repente eu vou lá enfrentar um inimigo da outra facção e eu tenho isso aqui, isso vai ser ali um bônus ali no meu ataque. A última coisa que a gente tem para falar sobre as ações de combate é que as cidades que eu tenho normalmente é essa cidade dos sombrios e esta cidade dos elementais, que no manual ela não diz ser fortificada, então provavelmente elas não são fortificadas, elas ficam ali no meio do meio ambiente, tá? Então normalmente quando nós jogamos, eu vi outros vídeos, eu li o manual e reli, então nós não utilizamos elas como um espaço fortificado. Então quando a gente já entra, a gente já sai com ataque à distância naquele local, pois a gente entende que nesse caso a gente pode usá-los, tá? Então vamos lá. Bom, os inimigos, eles têm essa facção no lugar da cidade que tem essa numeração aqui que são os níveis da cidade. Então vamos supor aqui que eu estou jogando com um inimigo no nível 6. O que quer dizer o nível 6? Quer dizer que naquele inimigo ele vai ter um dragão, uma ficha marrom, vampiro aqui no caso, e uma ficha verde irracível. Então esses são os 3 inimigos que vão defender esse chefão. O chefão ele vai ter que ser derrotado 6 vezes, galera. Ou seja, eu vou ter que derrotar ele aqui, depois derrotar ele aqui, depois aqui, até chegar a derrotar ele no último. Então aqui nesse primeiro estágio aqui de nível 6, ele tem armadura 4, dá um ataque 6 e dá paralisia, eu não podendo jogar ali nas minhas unidades, tá? Então ele tem esse ataque. Além disso, eu vou enfrentar os 3 inimigos, tá? Se por um acaso eu conseguir derrotá-lo, eu posso escolher lutar contra ele primeiro e depois enfrentar os inimigos, mesmo que eu seja nocauteado, né? Então, se eu atacá-lo aqui primeiro, eu ponho um escudo meu aqui e na próxima vez que eu invadir ali ou que outra pessoa invadir, eu vou continuar enfrentando quem sobrou ali daqueles inimigos que eu não derrotei, mais o chefe no nível 5. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha derrotado esse inimigo aqui e mais a primeira fase aqui do chefe, que é o 6. Na próxima vez eu vou ter que enfrentar novamente o dragão, novamente o vampiro e ainda derrotá-lo aqui no nível 6. E aí, se eu derrotá-lo de novo ali no nível 5, desculpa, eu vou pôr outro escudo. Esses escudos funcionam no final do jogo, na pontuação, igual nós utilizamos uma cidade. Quem tem mais escudos, né, ganha ali mais pontos pelo local conquistado. Eu posso enfrentar vários líderes de facção ao mesmo tempo. O que acontece se eu enfrentar vários ao mesmo tempo? Esse escudo aqui, eu tenho que utilizar os múltiplos. Então, por exemplo, aqui, ó, 4 vezes 4 é 16, tá? Então eu vou ter que dar aqui 16 em vez de 8 só de defesa. Ele vai ter uma defesa 16, então, por exemplo, eu posso dar um ataque à distância 16 ali para tentar derrotar ele, tá? Então seria uma forma interessante também de combater, de destruir. Isso aí a gente pode fazer com mais facilidade aqui no final, tá? Onde a capacidade dele é menor. Eu já enfrentei esses chefes aqui, normalmente no nível 4 ou 5, mas se eu não me engano na primeira missão, o básico é o nível 6, é o mais difícil realmente, tá? Eu joguei bem pouco Tesla, só joguei mesmo para testar essa mecânica aqui do chefão, tá? E é dessa forma que funciona. A mesma coisa acontece com os elementais, tá? Mesmo procedimento, ele vai ali vou pegar aqui um outro nível, tá? Vou pegar aqui, por exemplo, nível 4, que é bem facinho. Eu vou pegar um dragão elemental e um irracível elemental aqui do nível 4. E dessa forma eu vou ter que enfrentar esse chefe, que está 2 ataques 4, tem defesa com resistência a fogo, e mais o dragão e mais a sacerdotisa aqui. Se eu pensar aqui em derrotar primeiro o líder de facção, eu derroto ele e tento me virar depois com o que sobrou. No próximo turno eu vou ter que lutar
com esse aqui invadindo lá novamente, ou mais vezes ali tentando destruir mais de um de uma vez. Então basicamente é isso, galera. Esse aí é tudo que tem no Tesla. Essa expansão aí, ela é bem interessante. Eu acho que esta questão aqui do disco, ele torna bem mais difícil as invasões, porém se elas forem no modo cooperativo, não fica tão difícil. Você pode também tentar invadir junto e combater junto, que dá aí exponencialmente uma grande ação, só que lembrando que a gente divide os inimigos e quem derrotou mais aqui, né, fica dentro da cidade e o outro que sai, né, caso seja derrotado o líder de facção. E pra gente terminar, a última coisa que a gente vai falar aqui são de algumas cartas especiais que vem no jogo, são as cartas de ação bicolor. O que quer dizer isso? Quer dizer que elas aceitam mais de um tipo de mana, tá? Então nós temos o raio explosivo, nós temos o pico de adrenalina, o olhar gélido e o poder de cristal. Todas essas aqui são cartas de ação que eu vou ganhar quando eu evoluir, quando elas aparecerem, né? E o legal delas é que eu posso utilizar um ou outro elemento, porém elas dão a mesma tipo de ação aqui embaixo. Ela é muito boa, pois ela traz aí uma versatilidade para o tipo de herói que eu utilize e o tipo de mana que eu acumulo, tá? Então, bem legal isso. Eu não vou entrar em detalhes, mesmo porque eu também não entrei nas cartas de ação disponíveis no jogo, mas elas estão relacionadas aí a combate, a movimento e a interações, tá? Então, bem legal. Espero que vocês tenham gostado da expansão Tesla. Em breve nós vamos estar fazendo mais um gameplay mostrando como funciona tudo isso, talvez até a primeira partida que tem de 3 noites e 3 dias, tentando invadir os dois locais. Vou conseguir? Provavelmente não. Mas a gente vai tentar fazer aí esse gameplay e trazer para vocês conhecerem um pouquinho desta expansão que vem aí no Made Knight, edição definitiva, que a Galápagos trouxe aí, deu probleminha, né? Depois tirou de circulação, mas que vai estar aí novamente disponível em breve. Tem pessoal que gosta, pessoal que já tem. O meu adquiri aí já faz uns 5 anos, diante de uma compra de usados na época. Mesmo assim ele está muito bem conservado, né? Eu joguei muito esse jogo, um dos jogos que eu mais joguei, pois também foi um dos primeiros jogos. E por ele ter muitas regras, né? Eu tive que aprender muito. Então, tá aí para vocês, eu sempre trazendo conteúdo sobre o Made Knight para vocês conhecerem cada vez mais. E a gente vai ficando por aqui. Deixa aí o seu like, deixa o seu comentário. Deixa aí o que você achou da expansão, o que você quer ver mais aí em Made Knight, se ficou alguma dúvida de algum vídeo passado. Continue nos acompanhando, compartilhe aí com os amigos para o canal crescer cada vez mais e trazer muito mais gameplays para vocês e um pouquinho aí dos conteúdos, das regras de jogos que são menos falados nos outros canais, aí no nosso nicho de board games, onde todo mundo aí tem esse prazer de estar espalhando a palavra dos jogos de tabuleiro. Beleza? Então, fica com a gente. Vem pra joga! Valeu!